Seja muito bem-vindo para mais uma aula das nossas aulas semanais aqui no YouTube, para falarmos sobre as leis do universo. E nas últimas semanas, nós já aprendemos sobre a lei do pensamento, a lei dos recursos, e hoje nós vamos aprender sobre uma das leis mais conhecidas, acredito que é a lei mais famosa no mundo todo, mas é a lei que menos é compreendida pelas pessoas. As pessoas acabam se frustrando ao tentar aplicar essa lei em suas vidas, porque elas não entendem completamente como essa lei opera. Então, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a lei da atração, mas é importante que você entenda que não é apenas uma única lei que vai fazer toda a diferença na sua vida, mas sim todas as leis. É importante você aprender todas as leis, colocar todas elas num pacotinho de entendimento e colocar isso em sua mente para que você viva a sua vida com base em todas as leis, tá bom? O que faremos aqui hoje, então? Como sempre, vou ler para você o capítulo. Separei aqui algumas partes que eu considero as mais importantes e explicarei para você tudo bem detalhado, de uma forma que você consiga aplicar em sua vida hoje mesmo, tá? Você vai perceber ao longo dessas aulas, né, essa será uma série de aulas bem longas, porque temos 11 leis, e mais duas aulas no início explicando o que significa a lei. Se você não consegue entender ainda o que é a lei quando eu falo, eu já gravei uma aula explicando isso. Eu vou deixar num card aqui acima para que você volte lá e estude então essa aula primeiramente. Na primeira aula, nós entendemos que tudo começa pelo pensamento, o poder que existe no ato de pensar e que você deve pensar a respeito do que quer em sua vida, se você de fato quer construir coisas maiores e melhores para você. Depois veio a lei dos recursos, nos mostrando que só existem recursos, que os recursos são infinitos, não tem como acabar, porque a substância que cria os recursos, ela é infinita. E quando você demanda, o recurso surge para você. Talvez hoje você esteja demandando que a sua vida melhore e o recurso está surgindo em forma dessas aulas. E hoje você vai entender como você vai atrair para a sua vida oportunidades de materializar as coisas. É um dos grandes mal entendidos em relação à lei da atração é que as pessoas acreditam que apenas visualizar, imaginar as coisas tem o poder de criar isso em sua vida. É somente ficar em casa imaginando que a casa, o carro, o trabalho vai aparecer para você do nada. Nós vimos na última aula que não tem como uma coisa surgir do nada e nem o nada se transformar em alguma coisa. Então é um processo e você faz parte desse processo no mundo físico também, tá bom? Por enquanto estamos no mundo mental, que é onde tudo começa, e depois você verá que terá sim coisas que você precisa fazer no mundo físico, na realidade, tá? Você vai precisar agir para materializar. Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje então. Estou muito empolgado, vou tomar aqui a minha água para darmos início. Hoje vocês estão vendo que eu estou com um cenário diferente, né? Não estou em casa, no meu escritório, mas não pude deixar aqui de fazer as aulas para você, porque é um compromisso que eu tenho, tá bom? Então vamos lá. Desejar é ter expectativa. Ter expectativa é conquistar. Aqui ele já decifra tudo o que ele vai explicar logo à frente e você vai entender. A lei fundamental que regula toda a abundância no mundo dos efeitos tem duas fases importantes. Uma é o desejo
e a outra é expectativa. Então, o que ele quer dizer aqui? O efeito. O que é o efeito? O efeito são os resultados que eu tenho na minha vida. E existe uma lei que regula esses resultados. E essa lei ela opera em duas fases. Uma é o desejo, a outra é a expectativa. Tá bom? Essas atitudes mentais representam linhas de forças de atração. A primeira sendo a fase positiva da lei e a segunda sendo a fase negativa. As duas fases devem ser unidas para obter-se um melhor e maior resultado. Então, quando falamos da lei da atração, nós estamos falando de uma lei da física mesmo, como se fosse a lei que os ímãs utilizam para se aproximar, para se atraírem. Então, é como se fosse um campo magnético que atrai e também repele as coisas. E essas duas fases, o que ele está querendo dizer? Ele fez uma analogia que você precisa usar duas fases, assim como funciona nas nossas baterias, né? Ter o positivo e o negativo. Você deve unir as duas para gerar uma força de atração mais forte do que apenas um simples desejo. Você tem que ter expectativa, tá? E mais à frente você vai aprender sobre isso. A primeira fase, o desejo, envolve um processo positivo de atração. Ou seja, quando um indivíduo honestamente deseja alguma coisa, ele emite uma força que conecta com o lado invisível daquilo que ele deseja. Então, quando você tem um desejo, e esse desejo é honesto, você emana uma vibração desse desejo. E essa vibração, ela vai ser conectada com o lado invisível dessa coisa. O que é esse lado invisível? Você entendeu que na última aula todas as coisas são feitas da mesma coisa, a energia. E essa energia nós não conseguimos visualizar ela a olho nu. Então, é isso que vai se conectar. A sua frequência, a sua energia vai se conectar com a energia das coisas. Tá bom? Um ponto importante aqui que eu anotei para falar para você é que tanto o desejo, essa vontade, quanto o medo são duas forças poderosas de atração. Então é importante que você tenha cuidado de não ficar vibrando no medo, com medo de certas coisas, porque também você estará atraindo isso para a sua vida. Da mesma forma que um desejo intenso, saber o que quer e ficar expectando isso também vai atrair isso para a sua vida. O universo, essa força, essa inteligência, ela não separa o que é bom e o que é ruim. Ela apenas manda de volta para você aquilo que você emite para ela. Então vamos seguir aqui. Se por acaso você enfraquece ou muda o seu desejo, aquela linha de força ela é desconectada ou perde o seu objetivo. Mas se você permanecer constante em seu desejo ou ambição, aquilo que você deseja logo será conquistado. E o que ele quer dizer aqui é que você tem que ter foco. Você precisa saber o que quer e focar nisso. Ter certeza e persistir, focar, porque onde você foca, as coisas acontecem, tá? E se você fica mudando, pulando de galho em galho, você nunca consegue sair do lugar, porque você não dá tempo suficiente, não é persistente o suficiente para que as coisas aconteçam, tá bom? O princípio aqui envolvido é que, na verdade, você não pode jamais envolver-se com um desejo sem que ele já exista, senão em uma forma da substância, em outra. E será o seu desejo que fará com que o seu objetivo seja materializado no mundo físico. O que ele quer dizer aqui é que não existe, não tem como você captar uma possibilidade, não tem como você ter um desejo, se esse desejo ele não for uma possibilidade de se tornar real. Não tem como você desejar alguma coisa que você não tem a capacidade de materializar isso. Se a sua mente conseguiu captar essa possibilidade, é porque você pode sim materializar essas coisas.
E aí vai depender de você, da sua persistência, do seu foco, da sua aplicação das leis. Tá bom? Era isso que ele queria dizer. Não existe lógica você desejar alguma coisa e não ter expectativa de recebê-la. Desejo sem expectativa é meramente um leve querer ou um sonho. Tudo que você conseguirá com isso é desperdiçar as suas forças mentais. Então não faz sentido você desejar alguma coisa e não esperar receber. Não adianta você ter um desejo e não ter uma expectativa intensa de que isso vai acontecer. Se você não agir dessa maneira, você apenas está desperdiçando o seu tempo e a sua energia, a sua força mental. É importante que você tenha um desejo intenso, mas use a outra fase da lei, que é a expectativa, tá bom? Senão isso é apenas um leve querer, um sonho, não vai se tornar real, tá? O desejo irá pôr você em contato com o mundo interior das causas e irá conectar você através de formas invisíveis com a substância da coisa desejada. Então vamos entender aqui. O que é o desejo? O desejo é um sentimento. É esse sentimento que vai estar no seu corpo, você vai estar sentindo um desejo. E o seu sentimento, o seu corpo, ele é uma massa de energia que vibra. E quando você está vibrando com base nos seus desejos, você sabe aquilo que quer, você consegue visualizar em sua mente e vibra nesse desejo, essa vibração, essa força invisível vai se conectar com o lado invisível das coisas, que é a energia da qual essa coisa é feita. E isso vai fazer com que você se conecte com ela. Depois disso, será necessário manter uma constante, isso aqui é importante entender, uma constante expectativa para que esse bem desejado se torne realidade. E o que é ter uma constante expectativa? É você esperar chegar. É como se você comprasse no Mercado Livre. Quando você compra no Mercado Livre, você sabe que aquilo que você comprou vai chegar. Então você tem expectativa. Olha, o meu pedido vai chegar entre dia 30 ao dia 5 de tal mês. Então eu espero que naqueles dias o meu pedido vai chegar. E da mesma forma, você faz com o seu desejo, você tem um desejo. E você tem que manter a expectativa de que isso vai acontecer em sua vida. A única diferença é que quando você compra no Mercado Livre, você tem um prazo exato e definido para que aquilo chegue. O desejo é um pouquinho diferente. Não tem como você estipular um prazo, principalmente dependendo daquilo que você está desejando. Então você precisa ter paciência, ter persistência e manter a expectativa. Muito parecido com a força da gravitação, ou seja, da gravidade, a expectativa é a força que puxa a força da mente, a qual age no mundo invisível. Então, o desejo é para que você saiba aquilo que quer. E a expectativa é essa força de atração das coisas, como se fosse a gravidade. A gravidade lá no centro da Terra é ela que nos mantém aqui presos ao chão. Se não existisse a gravidade, essa força de atração, as coisas e nós estaríamos flutuando aí no universo. Então é essa força, tá? A expectativa é essa força que vai atrair as coisas para a sua vida. Todos nós sabemos que muitas pessoas desejam muitas coisas boas, para as quais eles nunca farão o menor esforço real para consegui-las. Eles até começam bem, andam um pouco do caminho, mas nunca passa disso. Quando eles aprenderem a colaborar com a outra metade do processo envolvido, ou seja, com a expectativa, quando eles aprenderem a ter expectativa, e aprender a ter expectativa daquilo que eles desejam, a grande maioria dos seus desejos irá certamente se materializar. Da mesma forma, nós encontramos pessoas que têm expectativa de coisas que eles não querem. Olha que loucura isso.
mas que seguidamente aparece. Lembra quando eu falei para você em relação ao medo? Se você tem medo e tem expectativa de que coisas ruins vão te acontecer, você está usando uma forte forma de atração para atrair coisas que você não quer para a sua vida. É importante você prestar atenção nisso e parar de atrair coisas que você não quer, pensando e tendo expectativa de atrair coisas que você quer, tá bom? E aí vamos aqui em frente. Nunca expecte uma coisa que você não quer e nunca deseje uma coisa que você não expecta. Por quê? Porque se você expectar uma coisa que você não quer, você vai atrair ela. E se você desejar algo que você não tem expectativa de ter, você vai estar desperdiçando a sua energia mental. Quando você expecta por alguma coisa que você não deseja, você atrai o que não é desejado. E quando você deseja uma coisa que não é expectada, você está desperdiçando sua valiosa força mental, que é o que eu te expliquei. Por outro lado, quando você constantemente expecta aquilo que você persistentemente deseja, ou seja, mantém aquela imagem fixa na mente do seu desejo e tem expectativa que aquilo está vindo ao seu encontro, sua habilidade de atrair as coisas torna-se irresistível. Ou seja, a sua mente se torna um imã, um forte imã de atração. O desejo conecta você com a coisa desejada. E a expectativa traz isso para a sua vida. Essa é a lei. Aqui ele entrega o segredo da lei, das leis, né? Principalmente da lei aqui do universo. É você juntar essas duas fases. O desejo vai te conectar com a coisa desejada, ou seja, com a possibilidade, e a expectativa vai trazer isso para a sua vida. E aí você vai ter a possibilidade de materializar as coisas, tá bom? Essa é a lei. Isso é incrível. E aqui ele traz mais algumas coisas, mas o que eu anotei aqui nessa parte para te dizer é que é seu direito ser livre e feliz. Entenda que você nasceu para ser um sucesso, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser livre e feliz. Acontece que quando nós chegamos aqui neste mundo, a nossa mente ela é aberta, ela é uma carta em branco. E as pessoas vão colocando informações na nossa mente. E muitas dessas informações acabam sendo informações errôneas, distorcidas sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre religião, sobre si mesmo. E isso acaba com que a nossa mente ela fique cheia de coisas que não fazem sentido, que não são verdades e que acabam limitando o nosso poder de criar a própria realidade. Então, era isso que eu teria para explicar aqui para você. E vamos aqui em frente. Aqui ele dá uma instrução muito detalhada. E eu quero que você entenda que esse material que eu estou dividindo com você, tá? Eu não posso te dar o material impresso porque ele tem direitos autorais, mas eu posso explicá-lo para você, tá bom? Eu sou formado nessa área e eu tenho a licença para te ensinar, eu não posso compartilhar apenas o material. Mas entenda que o que ele escreveu aqui para nós é um manual, um guia. Não é simplesmente teoria ou algo fantasioso, uma história, algo inventado. Não, é um guia prático de como você cria uma vida incrível. A vida que você deseja criar, tá bom? Então ele dá aqui algumas instruções para nós. Forme uma imagem clara, ou seja, saiba exatamente aquilo que quer e bem definida do que você deseja. Não especifique de qual maneira ou como isso deverá vir até você,
mas simplesmente deseje firmemente e gentilmente essa imensa quantidade de abundância. E por que eu não posso dizer como ou de que forma isso vai chegar até mim? Porque a minha mente é limitada. Então eu preciso deixar que a inteligência infinita, ela sim sabe de todas as coisas. E é ela quem vai achar um caminho para que as coisas cheguem até a minha vida. A minha função é saber aquilo que eu quero e manter essa imagem em minha mente, para que essa conexão ela seja mantida e dê tempo para as coisas acontecerem, tá? É como se você estivesse plantando uma árvore. Você não vai colocar a semente hoje na terra e amanhã a árvore vai estar grande, dando frutos. A natureza ela tem o seu tempo para que as coisas aconteçam. E você deve respeitar esse tempo. Caso contrário, você nunca terá nada. Evite qualquer estado mental de tensão ou ansiedade. É melhor criar a sua imagem mental quando em silêncio, sozinho e relaxado. Deixe sua ideia ou plano tornar-se um filme em sua tela mental. Ou seja, você vai relaxar, você vai estar num lugar, ambiente quieto, tranquilo, e você vai permitir que a sua mente crie imagens daquilo que você quer. Deixe a sua mente criar como se fosse um filme o seu desejo, de você tendo aquilo que está desejando, você vivendo conforme aquela realidade. E depois que você criou essa imagem, esse pequeno filme, você deve reproduzi-lo em sua mente a todo instante. Não force o pensamento, pois a pressão causa congestionamento e confusão. Quanto mais calmo e mais em paz você estiver, melhor será o resultado. A principal coisa aqui é manter o pensamento. E o que é o pensamento? É uma imagem. Você aprendeu na primeira aula, na lei do pensamento, que nós seres humanos pensamos em imagens. Nós achamos que pensamos em sons, mas o som foi uma coisa que foi criado por nós para explicar as imagens que temos na mente, tá? Então, a principal coisa aqui, vou dar a ênfase, é você manter essa imagem em sua mente. Vamos continuar aqui. E aqui ele fala: eu tenho pouca confiança no Senhor, ou seja, na força criadora, respondendo àqueles que ficam sentados e esperando por seus desejos serem realizados e caírem em seu colo. Em algum lugar está escrito que o Senhor ajuda aqueles que ajudam a si próprios. Ou seja, se você acreditar que apenas visualizar em sua mente e ficar sentado o dia inteiro sem fazer nada vai tornar as coisas reais, você está muito enganado, tá? Você precisa fazer a sua parte também no mundo físico. Nós vivemos no mundo mental, emocional, físico e espiritual. E você tem que agir nessas 4 dimensões, tá? Você é um ser que vive em 4 dimensões. Algo aqui que eu sublinhei e que explica tudo isso é: sim, a ação provoca resultados. Os seus resultados resultam de suas ações, tá bom? Mas suas ações devem ser planejadas, pensadas e com o objetivo de gerar o resultado que você deseja, tá? É isso que você deve fazer. Agir por agir também não vai levar a lugar algum. Continuemos aqui então. O tempo é um período criado pelo homem. A natureza não conhece o tempo e sempre responde no presente, no agora. Então é aquilo que eu te falei antes sobre plantar uma árvore. A natureza tem o seu tempo. Ela não entende essa questão de passado, presente, futuro, horas, meses, dias. Isso é criação nossa, dos seres humanos. Então não adianta você querer colocar prazo para as coisas acontecerem. Elas vão acontecer. Você precisa estar no presente, no agora, fazendo a sua parte, que é mantendo as imagens na mente
expectando que as coisas vão acontecer e agindo, fazendo aquilo que tem que ser feito. É só isso, não é tão difícil assim, né? É que as pessoas não entendem. Continuemos aqui. Finalmente, não deseje ou demande alguma coisa que por direito pertence ao outro, ou seja, você não pode desejar aquilo que já é de outra pessoa, tá? Isso não é do princípio da lei. Isso vai contra a lei. Da mesma maneira que essa outra pessoa deveria sofrer privações, ou seja, você quer que a outra pessoa sofra, seja privada para que você tenha as coisas dela. Isso não é bom, isso não vai funcionar, tá? Não faça isso. Crie as próprias coisas para você. Apenas deseje aquilo que irá agregar à sua vida, a tornando mais completa e feliz, e também aquilo que te ajudará a agregar à vida dos outros mais felicidade e melhores condições. Então aqui eu quero dar um exemplo. Eu tenho um desejo, uma expectativa de estar criando uma empresa que vai ajudar pessoas a mudarem suas vidas através do entendimento de como a mente delas funciona. E existem pessoas que já fazem isso no mercado. Só que eu não tenho desejo de ter a empresa delas, ter a vida delas, ter tudo que elas têm. Não, eu estou criando a minha própria empresa. Eu estou criando a minha própria vida, os meus próprios resultados. E eu sei que eu criando isso vai tornar a minha vida mais completa, mais feliz. E ao mesmo tempo, a minha empresa vai ajudar outras pessoas a também completarem as suas vidas, se tornarem mais felizes e viverem em melhores condições. Então é isso que você deve fazer também, tá bom? Continuemos aqui. Nossa atitude mental predominante é a causa. Depois você vai ver que tem uma lei que é causa e consequência, né? Então, a nossa atitude mental predominante, ou seja, se nós estivermos expectando aquilo que queremos, isso é uma atitude mental. Essa atitude ela deve ser predominante, tá? Predominante, ou seja, na maior parte do tempo. Isso é a causa primária da grande maioria das coisas que chegam até as nossas vidas. Então, a atitude mental que você tem, aquilo que você fica expectando receber em sua vida, é a causa da maioria das coisas que você tem hoje. Faça uma pequena análise em sua vida. Perceba o que você expectou ter durante toda a sua vida e o que você tem ao seu redor. Você vai ver que as coisas elas são muito semelhantes, tá bom? Seguimos aqui em frente, então. Nós devemos nos esforçar para nos tornarmos tomados pelo desejo de avançar, de crescer e dar à lei a chance de nos ajudar. Todas as coisas irão, então, trabalhar em prol do nosso desejo, se nós agirmos com base na lei, tá? E você está aprendendo a fazer isso. Obstáculos irão fortalecer a nossa vontade de vencer. Desencorajamento vindo dos outros apenas vão servir para fortalecer e para nos estimular a um estado ainda mais forte de atividade. Nós iremos ver mais claramente e entender mais profundamente que toda dificuldade é uma oportunidade de avançar. Cada barreira é um degrau para o sucesso. Ou seja, quando você aprende a trabalhar em acordo com a lei, em harmonia com a lei, que é o que eu expliquei para você na primeira das nossas aulas, nada mais vai te impedir. Os obstáculos vão fazer você se tornar maior. Desencorajamento dos outros só vai servir para fortalecer ainda mais o seu desejo, a sua vontade. E os obstáculos, cada barreira, você vai entender que cada dificuldade que surge é uma oportunidade de você se tornar uma pessoa maior. Cada obstáculo que você encontra demonstra o nível que você está, o quanto você cresceu como pessoa.
E quando você supera esse obstáculo, você se torna alguém maior, alguém melhor. E não é de forma arrogante, é você consigo mesmo. É você evoluindo e crescendo para conquistar coisas melhores em sua vida. Tá bom? Seguimos aqui então. A lei da atração mental age na mesma linha da lei da gravidade. É tão definida e tão exata. Você já deve ter ouvido falar da lei em certas expressões tal qual: pássaros do mesmo bando voam juntos, ou semelhante atrai semelhante, ou coisas iguais, as mesmas coisas são iguais umas às outras, o que é óbvio, né? Os pensamentos e ações das pessoas trazem para a vida delas o mesmo tipo de pessoa, ou seja, quem pensa e age da mesma forma. Então, a maneira como você pensa hoje, a maneira como você age hoje, atrai pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Há algum tempo atrás, eu vivia a minha vida de uma forma muito desleixada e não me preocupava com a minha mente, com os meus pensamentos, com o meu futuro. E naquele momento eu só conhecia pessoas que estavam na mesma situação, que só queriam saber de festa, de curtir, de virar dias acordado, que não estavam nem aí para as suas vidas. E quando eu comecei a estudar e a mudar o meu pensamento, essas pessoas se afastaram de mim. Por quê? Porque o meu pensamento já não era mais condizente com o delas. Hoje, os tipos de pessoas que eu atraio são pessoas que estão numa mesma frequência que eu, ou seja, pessoas que estão buscando criar negócios, pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal, pessoas que estão buscando crescer como pessoa para ajudar outras pessoas. Então é isso que ele queria te dizer aqui, tá bom? E eu já aproveito para fazer aqui uma análise com você. Perceba o tipo de pessoas que estão ao seu redor, quem são os seus amigos, quais são as pessoas com que você conversa, tem contato hoje. Se você parar e olhar para essas pessoas e perceber que essas pessoas não estão de acordo com aquilo que você deseja criar para a sua vida, é bom que você tenha cuidado, tá? É importante que você comece a elevar o nível do seu pensamento se você quer criar coisas novas, tá bom? E vamos continuar aqui em frente. Eu irei nomear e explicar os 3 passos que qualquer um pode usar para construir sua realidade. Cara, que promessa incrível! E o mais louco aqui é que isso não é mera teoria, cara. Isso é conhecimento prático que se você aprender e aplicar em sua vida, bum, as coisas mudam, tá? Então, 3 passos que qualquer um pode usar para construir a sua realidade. Seguindo exatamente essas sugestões, qualquer um poderá perceber onde está falhando em atrair as coisas para a sua vida. Então, agora aqui nós vamos entrar nos 3 passos que você deve observar em sua vida e você poderá perceber aonde você está falhando se você tenta utilizar a lei da atração, tá bom? Começando aqui então, o primeiro passo a ser dado é chamado de interesse, tá? O interesse é o primeiro passo. Interesse é prestar especial atenção em algum objeto ou coisa. É ser definitivamente preocupado a respeito de alguém ou de alguma coisa. Interesse é ter a tendência de ver no mundo exterior o que existe em seu mundo mental. Ou seja, você tem uma imagem na mente que é o seu desejo. E você tem interesse nisso. E esse interesse é a tendência que você tem de ver essas coisas no mundo físico, assim como está vendo
em sua própria mente. As coisas que você pensa e dão alegria, prazer, liberdade e satisfação são interesses. Então, por exemplo, eu tenho interesse em aprender e estudar como as pessoas fazem para mudar as suas vidas. E isso me dá alegria, me dá prazer, me dá liberdade. Ou seja, eu tenho muito interesse sobre isso. Eu me lembro, aqui ele vai contar uma história, tá bom? E eu vou ler então para você. Eu me lembro de uma mulher me contando que ela invariavelmente conseguia ver aleijados em uma multidão muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Parecia que eles puxavam sua atenção para eles e despertavam a sua simpatia. Isso acontecia porque ela esteve injuriada em uma cadeira de rodas por meses e enrolada em um gesso. Então, a memória dessa experiência era reprisada em sua mente e criava um interesse. Nossos interesses são imensamente individuais, ou seja, cada pessoa tem um interesse em determinadas coisas. Tem pessoas que não têm interesse nesse tipo de assunto, como eu estou conversando e te explicando. Tem pessoas que têm interesse em motores de carro, tem pessoas que têm interesse em arquitetura, tem pessoas que têm interesse em medicina. Então, cada pessoa vai ter os seus interesses, tá? Porque nós não pensamos da mesma forma, óbvio, né? Uma pessoa pode ter interesse em alguma coisa que outra pessoa simplesmente ignora. E aí ele explica que recentemente ele e a esposa estavam ao longo de um rio seco no deserto e a esposa estava interessada em coletar pedrinhas brilhantes que continham ouro, prata, cobre e ferro que são encontradas nesse país. Ele, pelo contrário, estava procurando cabaças, que é um tipo de planta, tá? Que eu sabia que cresceriam onde não houvesse umidade. Eu estava interessado em pegar um tipo especial a qual os índios usavam em suas chumaças, particularmente um tipo que eles selecionavam para suas celebrações de danças. Então é um tipo de planta, tá? Lá estávamos nós, juntos, caminhando pelo mesmo caminho, pegando algumas pedras raras, ela pegando aquelas pedras raras e eu procurando pelas vinhas que seguravam as cabaças. Eu nem sequer notava as pedras e eu tenho certeza que ela também não notava as cabaças. Ambos caminhando juntos, mas no entanto, nós estávamos vendo coisas diferentes porque nós estávamos procurando coisas diferentes. Nós vemos em nossa vida aquilo que mais nos interessa e passamos desapercebidos por aquilo que nós não temos nenhum ou pouco interesse. E pode ser bem aqui, nessa simples prática, que muitos de nós estão cometendo erros. E aqui é algo muito engraçado, eu não sei se você tem interesse em carros, né? Mas quando você começa a ver um carro, você tem interesse em comprar um determinado carro, ou você gosta de um determinado carro, parece que em todo lugar que você vai, você começa a ver aquele carro. Esses tempos atrás eu estava pesquisando sobre Tiguan, né? Eu gosto muito do carro Tiguan 350 TSI, e parece que agora em todo lugar que eu vou, eu vejo aquele carro. Pode ter vários carros, mas aquele carro me chama a atenção, desperta a minha atenção. Por quê? Porque eu tenho interesse naquele modelo. E aí ele vai explicar aqui como que nós podemos estar cometendo erro nessa simples prática. Nós podemos estar tão interessados em coisas que não são prósperas, prazerosas e saudáveis que passamos despercebidos pelas coisas que mais desejamos e negligenciamos. Nossa saúde e prosperidade. Talvez você esteja tão interessado nos seus problemas que você não está percebendo as coisas que são mais importantes para a sua vida. Aonde está o seu interesse?
É importante que você perceba isso. Com o nosso interesse tão envolvido em ver nossas perdas, seja através de hábitos ou ignorância, nós falhamos em atrair coisas maiores e melhores que estão todo ao nosso redor. Tudo, a abundância está ao seu redor. Mas aonde que está o seu interesse? Você tem mais interesse em pagar as suas dívidas ou ter dinheiro suficiente para não precisar mais fazer dívidas? Se você tem o foco, o interesse em apenas pagar as suas dívidas, você vai continuar o resto da vida tendo dívidas. Comece a focar em ter dinheiro suficiente para não precisar mais fazer dívidas. E aí ele continua aqui. Ele disse que um jovem, uma outra história, tá? Um jovem homem veio até mim um dia perguntando o que ele deveria fazer para aumentar a sua renda. Olha que legal, isso pode servir de exemplo para você. Ele estava insatisfeito com a miséria que ganhava. Eu descobri que ele era um eletricista. Seu trabalho ocupava várias horas durante o dia. Ele gostava de sua casa, apreciava o seu jardim, lia o jornal e às vezes saía socializar um pouco. Eu achei que ele estava sendo muito bem pago por seu esforço e o deixei saber disso. Eu adicionei que se ele queria ganhar mais, ele precisava aumentar o seu interesse e ser merecedor disso. Deus nutre os pássaros e lhes garante uma imensa abundância de comida, mas ele não põe a comida dentro da boca dos pássaros. Os pássaros precisam, no mínimo, sair por aí e procurar pela comida. Então é assim conosco também. Nós precisamos fazer alguma coisa a mais, além de apenas desejarmos e orarmos. Ou seja, você precisa aumentar as suas habilidades, as suas capacidades, se tornar alguém mais valioso através do seu interesse. Bom, não adianta apenas querer orar e esperar que uma mágica vai acontecer em sua vida. É você quem cresce para que você consiga coisas maiores em seu retorno. Ele decidiu então que aumentaria a sua capacidade de eletricista. Então ele fez um curso à noite, deixou de lado o jornal e aderiu a livros e a outros materiais. Ele interessou-se por rádio e estava muito entusiasmado com as possibilidades. Seu interesse lhe conduziu até um novo círculo e lhe conduziu até uma posição com uma crescente empresa de rádio. Em pouco tempo, ele havia encontrado outro interesse e havia triplicado o seu miserável salário. Olha que coisa incrível! Esse despertar de interesse fez com que ele chegasse até um outro ramo dentro da própria área dele. E isso fez com que ele tivesse um emprego melhor e triplicasse o seu salário. Tudo porque ele teve interesse. Não existe outra pessoa a ser culpada por uma vida insatisfeita a não ser o próprio homem, pois ele falha em expandir os seus interesses com aquilo que ele deseja. Então não é o governo que é culpado, não é as outras pessoas que são culpadas se a sua vida não está sendo satisfeita por você. É que você precisa expandir o seu interesse em relação às coisas que você deseja, tá? É tão fácil para as pessoas se deixarem cair em uma rotina. Geralmente é uma rotina mental antes de se tornar uma realidade. As pessoas simplesmente viajam distraidamente, inconscientemente, desgostosas da vida e mergulham na cegueira da infelicidade. Uma pessoa muito adorável veio até mim com um problema.
O tipo de problema que tinha feito muitas mulheres desistirem e perderem a coisa que elas mais queriam. Essa mulher tinha uma linda casa, um marido adorável, muitos empregados e dois maravilhosos filhos para se orgulharem. Mas, mesmo com tudo isso, ela estava muito infeliz. E como nós conhecemos pessoas assim, né? Quando seus filhos estavam crescendo, ela dedicou toda a sua vida para os seus cuidados e a sua educação. Agora eles estavam casados e cuidando dos seus próprios lares. Enquanto ela estava tão amarrada em casa, seu marido estava tornando-se um homem de grande sucesso. E com isso ele começou a ir a clubes, fazer novas amizades, tanto com homens quanto com mulheres. Ele estava completamente ocupado com os seus próprios interesses. Ele vinha para casa à noite, mas a grande maioria dos finais de semana ele passava em outro lugar. Ali estava ela, com uma imensa casa e empregados, cheia de dinheiro, mas sem amor e sem felicidade. Ela percebeu que a fenda estava se alargando e sabia que logo logo seu marido pediria o divórcio e ela sentia-se obrigada a encontrar uma saída. Depois de uma profunda análise, eu descobri que ela tinha um pequeno interesse em arte e literatura. Então recomendei que ela fizesse uma viagem ao exterior para ver coisas novas e que planejasse um inverno bem ocupado com novos estudos. Ela retornou sentindo-se renovada e ansiosa para começar a trabalhar em sua nova vida. Olha que legal! E ela começou a participar de um clube de literatura e estava adorando. Gradualmente, ela foi trabalhando alguma das partes mais dramáticas, até que um dia seu interesse despertou nela uma imensa vontade de ir em frente com o trabalho. Casa, empregados, solidão, tudo substituído pela nova ambição, pelo novo interesse. Pouco tempo depois, ela foi trabalhar em um programa de rádio e se deu muito bem. Seus filhos estavam muito orgulhosos de suas conquistas e seu marido começou a ficar com ciúmes e a procurar mais a sua atenção. Sua felicidade era suprema. Ou seja, ela é uma pessoa que não tinha interesse em nada, ela dedicou a vida a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, e o marido, com os interesses próprios, geralmente negócios, empresas, acabou se distanciando dela. E por ela não demonstrar interesse em alguma coisa, ela ficava uma pessoa desinteressante. Então, talvez hoje você não tenha algum interesse na sua vida que torne você uma pessoa interessante para as outras. Tá? É importante você analisar se você tem interesses em sua vida. Veja bem, é necessário manter aceso o interesse. É necessário manter a mente ativa e aguçada com o objetivo de evitar perder a atratividade e a satisfação. É isso que eu acabei de te explicar. Se você não tem um interesse, você não tem um desejo, a sua mente não está ativa e aguçada, você acaba ficando uma pessoa desinteressante. Nossos maiores interesses devem governar nossos pensamentos e não somente as coisas materiais. As coisas materiais são apenas o meio através do qual nós manifestamos o nosso verdadeiro interesse. Ou seja, as coisas materiais é a forma que é mostrado no mundo físico o que nós realmente nos interessamos. Um poder magnético poderoso é encontrado em uma poderosa ideia ou princípio. Essa ideia ou princípio direciona o nosso interesse e esse, em troca, devolve nosso poder interior de atração. Ou seja,
nós vamos atrair aquilo que se interessamos. Lembra quando eu expliquei para você do carro? Eu comecei a ficar interessado naquele determinado tipo de carro. E parece que em todo canto que eu vou, eu vejo aquele carro. Ele me chama a atenção, ele me desperta a atenção. E parece que eu atraio isso também, porque eu tenho interesse. Tá bom? E para encerrarmos aqui o primeiro passo, vamos fechando aqui. Inúmeros são os exemplos de homens e mulheres que conseguiram o sucesso e fama porque eles tinham amor e viviam alguns princípios do bem. Viver tais princípios e segui-los com interesse irá, de acordo com a lei, sempre atrair abundância. Então fica aqui uma pergunta para você responder. Quais são os seus interesses? Se faça essa pergunta, coloque numa folha de papel e comece a escrever o que você se interessa, pelo que você se interessa. E aí vamos para o segundo passo, que é a atenção. Então, o primeiro passo, interesse. O segundo passo, a atenção. Ter um grande interesse não é o suficiente. Nós precisamos integrar esse interesse em nossos trabalhos diários. Nossa atenção precisa retratar o nosso interesse. E quanto mais zelarmos por ele, maior será a nossa atenção. Ou seja, você tem interesse por determinada coisa, então você deve dar atenção a esse interesse. Como, por exemplo, eu tenho interesse em me tornar um especialista nesse assunto para te ensinar. Então eu dou atenção para esse tipo de conteúdo. Como? Estudando, relendo, criando aulas, criando conteúdo em cima desse meu interesse. E dessa forma, eu zelo por ele, eu cultivo esse meu interesse e ele vai se tornando cada vez maior. Será a nossa interessada atenção que perceberá no exterior determinados fatos, assim como estão em nossa mente. Ou seja, você deve dar atenção ao seu interesse para perceber as coisas na realidade. Conforme nós direcionamos nossa atenção em direção aos nossos interesses, ela magnetiza o nosso poder de atração, o que nos mostra muito mais coisas iguais a que estão em nossos pensamentos. Então, quando você dá atenção fazendo coisas que estão de acordo com o seu interesse, isso vai fazer com que você perceba e atraia muito mais coisas que são semelhantes àquilo que você está pensando, que são os seus interesses. Quando muito do nosso interesse é unido à nossa atenção, nós logo percebemos que muito do nosso insignificante e egoísta aprendizado será absorvido por nosso mais alto interesse e nós iremos certamente progredir. Lembro-me anos atrás quando eu ainda era um estudante na universidade, que eu frequentemente passava pelo terminal de Williamsport, onde um certo homem tinha o seu escritório e era supervisor júnior da rodovia Pensilvânia. Às vezes eu passava lá depois do horário de trabalho e assim mesmo eu percebia que a luz do seu escritório ainda estava ligada. E percebia que ele estava lá, ocupado, envolvido em acabar algum trabalho importante. Parecia que ele tinha perdido a si mesmo em seu interesse por seu trabalho. E toda a sua atenção estava voltada para o benefício do seu empregador. Os anos se passaram e eu o encontrei um dia e logo soube o porquê que ele foi promovido para uma melhor posição. Hoje ele está próximo de ser vice-presidente da maior empresa rodoviária do mundo. O que quer que fosse que ele estivesse fazendo, ele fazia com todo o interesse e sua atenção jamais se desviava do trabalho.
até que ele estivesse completamente feito. Ou seja, esse cara ele tinha um grande interesse no trabalho dele. E ele colocava todo o foco, toda a atenção dele em fazer as coisas muito bem feitas, até que tudo estivesse completamente terminado. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas, elas querem ir para um trabalho, elas conseguem um emprego, mas elas não dão atenção, elas não fazem as coisas como tem que ser feitas, né? Elas levam as coisas, fazem tudo de qualquer jeito, e aí não sabem por que não prosperam, por que não crescem. Talvez esteja na atenção que você dá às coisas que você faz. Ele Ele me contou que ele nunca se preocupou com o seu próximo aumento e nem quando seria promovido. Ele apenas trabalhava e o crescimento veio naturalmente. Eu acredito que o outro jovem pôs essa lei em ação anos atrás, quando ele ainda pensava, quando ele ainda pensava que isso era um idealismo impraticável. Ele disse: pois aquele que quiser salvar a sua vida deverá perdê-la. Se alguém te convidar para caminhar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Aquele que quiser chegar ao topo deverá perder-se nos alicerces. Os grandes salários são pagos para aqueles que percorrem 1 milha a mais. E esse é um dos princípios da ciência para ficar rico. É você entregar muito mais daquilo que você cobra em valor monetário. É você fazer mais do que você é pago para fazer. Esse é um princípio para você crescer. O homem cuja atenção torna-se fixa em seus interesses irá crescer e conquistar coisas maravilhosas. Então, se você tem um interesse em determinada coisa, mas você não der atenção a esse interesse, essa coisa não vai crescer em sua vida, não vai prosperar, não vai se tornar um grande negócio. Se você tem interesse em construir uma família, mas não der atenção à sua esposa, você não vai conseguir ter uma família de sucesso. Se você tem interesse em criar uma empresa, mas não dar atenção para os negócios, para a sua empresa, não vai crescer, não vai dar certo. Tá? É isso que ele queria dizer aqui. A fonte e a causa de todo sucesso encontra-se escondida profundamente dentro da mente. E a pessoa precisa dar primeiro atenção e interesse ao princípio e depois ao fato. O que eu quero dizer com isso? Ele vai te explicar aqui. Se você acredita em honestidade, então você sustenta o princípio da honestidade com toda a sua atenção. Você direciona a sua atenção para fazer e pensar todas as coisas de uma maneira honesta. Se você tivesse a oportunidade de lograr ou roubar alguém, você recorre ao seu princípio e recusa-se a levar vantagem, mesmo que isso possa parecer uma coisa trivial. Elas sempre parecem ser triviais no começo, mas esse é apenas o começo. Tal coisa trivial cresce em velocidade cancerígena. Você raramente vê logo no começo os resultados por manter-se leal a seus princípios. Mas com o tempo, você não irá apenas ver, mas irá sentir a sua satisfação. Conforme você vai observando com cuidado todas as suas relações e força todos os seus problemas a engajarem-se com seus princípios, você está carregando a sua mente com honestidade. E isso irá tornar-se um imã para atrair honestidade e sucesso. Então, ele fala que se você é uma pessoa honesta, você vai dar atenção a essa honestidade. Você deve se manter fiel a esse princípio. E logo você vai perceber os resultados que manter-se fiel a esse princípio vai causar em sua vida. A sua mente vai somente atrair pessoas, oportunidades, negócios
que serão honestos com você também. E do contrário, né, você também vai atrair pessoas que vão te dar o golpe, que vão te dar o nó, que vão te passar a perna, tá? Então tome cuidado com os seus princípios. E aí vamos seguir aqui em frente, o que mais que ele pode nos falar? Estabeleça normas ou medidas para si, se ainda não o fez. Pegue uma coisa ou um pensamento e foque naquilo. Conforme você se esforçar para dedicar sua atenção a algum interesse construtivo, você irá parar de dar atenção aos menos importantes. Então, digamos que você agora está interessado em melhorar a sua saúde. Então, você vai dar atenção a coisas que fazem você se tornar uma pessoa mais saudável. E quanto mais você foca a sua atenção naquilo que te torna mais saudável, menos atenção você vai dar para as coisas que não te deixam saudável, tá? Então é importante que você foque o seu interesse em coisas construtivas. E vamos continuar aqui. A lei requer que fizemos ajustes dentro de nós mesmos. E se nós fizermos o nosso trabalho, a lei irá trabalhar por nós exteriormente, porque ela está em todas as coisas, né? A lei criou tudo. São os nossos pensamentos que estimulam o interesse e direciona a nossa atenção. Assim sendo, não podemos nos permitir nos afastar da fonte e da causa que atrai para nós aquilo que queremos. E qual que é a fonte e a causa? Os nossos pensamentos. Então nós não podemos nos afastar da imagem do que queremos, do desejo e de manter uma expectativa. Se nós nos afastarmos, nós não vamos conseguir atrair aquilo que queremos. Então é importante que você tenha um desejo, tenha um interesse, mantenha a atenção sobre aquilo todos os dias. Cuide daquele interesse, dê atenção para ele. E aí nós vamos para o terceiro e último passo da lei da atração. Eu sei que essa aula está incrível e se você está gostando dela, não deixe de deixar o seu curtir e se inscreva aqui no canal. E o último passo que devemos dar é a expectativa. Essa é uma forma ativa de atenção. Olha que legal, uma forma ativa de atenção. Ela é a atenção com intensidade. Então, aquilo que eu te expliquei antes, a expectativa é você estar o tempo todo esperando que a sua encomenda vai chegar. Mas como não é o correio que vai trazer, é o universo, ele tem os seus próprios meios e nós precisamos respeitar o seu tempo, mantendo a nossa expectativa. Ela pode ser comparada com a ação do gato que espera pacientemente na toca do rato. Você já teve um gatinho? A expectativa que ele fica ali esperando para conseguir pegar, né, fazer aquilo que ele quer, é essa expectativa que você deve ter. O gato expecta pegar a sua presa a qualquer momento. Ele expecta pegar o rato porque ele acredita que irá pegá-lo eventualmente. Então, por que ele fica ali? Porque ele tem certeza absoluta que ele vai pegar. É uma questão de tempo. E ele fica com essa expectativa ativa, essa atenção ativa, até o momento exato onde ele vai dar o bote. Se o gato não acreditasse e não expectasse, seu interesse e atenção poderiam perder a intensidade que é presente agora. Suas energias certamente não seriam tão ativas como agora. Quando você acredita na probabilidade do sucesso em seus empreendimentos, você experimenta o mais zeloso interesse em seu trabalho. Esse interesse. Tomar uma água aqui que minha garganta está doendo.
Esse interesse é intensificado com a expectativa e a antecipação. Através disso, você irá trazer até você o sucesso que você está buscando. Sua expectativa deve ser construída, apoiada em seu interesse e sua atenção. Ou seja, você tem certeza de que as coisas vão dar certo, porque é uma lei. E se é uma lei, ela funciona. E ela funciona para todos. Basta que você aprenda a usá-la no seu dia a dia, a todo instante. Tá bom? E aqui ele vai falar uma história aqui de Eliha, que ela trouxe alguns vasos para encher de óleo e ela tinha a expectativa de encher todos aqueles vasos. E o óleo ele só terminou quando ela encheu a última gota do último vaso. Ou seja, a expectativa dela fez com que ela ativasse a lei e ela conseguisse ter exatamente aquilo que ela estava expectando. Ela poderia ter esperado por muito mais, mas ela foi apenas até a sua expectativa. Se você está trabalhando por sucesso, saúde ou felicidade, você deve esperar por muito, mas você só será capaz de receber aquilo que você tem a expectativa de receber. Então, espere muito das coisas, tá? Tenha expectativas. Se em seu coração você duvida ou teme que seu desejo será conquistado apenas em partes, você deve entender que você irá receber exatamente isso e nada mais. Quando você ora por alguma coisa e depois teme ou duvida que irá recebê-la, você difunde a sua força mental e consegue atrair apenas o que o pensamento menor consegue atrair. E aí ele fala com o exemplo de um médico, tá? Que ele foi questionado por que os outros médicos falhavam e ele tinha muito sucesso em reverter casos dos pacientes que já outros médicos não conseguiam. E ele falou assim: eu nunca expecto que o paciente esteja tão mal que não seja capaz de sobreviver. Olha só a expectativa dele. Eu procuro em minha mente por alguma ideia sobre o que tratar. E algumas vezes essas ideias são muito simples e estranhas, mas no momento em que alguma coisa dentro de mim clica, eu aceito e eu a uso. Ou seja, ele tem uma expectativa, ele dá atenção ao interesse dele de curar as pessoas. E a mente dele fica atraindo formas de ajudar as pessoas. E mesmo que seja uma forma muito simples e muito estranha, ele coloca em prática. E na maioria das vezes ele tem sucesso. Olha só que legal. Ele disse que nunca falhou em recuperar um paciente quando ele firmemente expecta a sua recuperação. Quando nós carregamos nossos pensamentos tão firmemente com a ideia de que não existem falhas, então nós expectamos o sucesso. Nossa mente se torna fortalecida com nossa convicção. E como um imã, traz até nós, através do princípio escolhido, qualquer que seja o desejo mais importante naquele momento. Desejar é ter expectativas, ter expectativas é conquistar. Então, vamos resumir aqui os 3 passos para que você aplique hoje mesmo a lei da atração em sua vida e você comece a se conectar com as forças invisíveis do seu desejo. Primeiro, saber o que você quer, o que você tem interesse. Segundo, colocar atenção no seu interesse. Você precisa ter foco naquilo que te interessa, tá bom? Todos os dias você deve fazer isso. E a terceira é você expectar que vai chegar em algum momento. Basta que você mantenha a atenção naquilo que te interessa. Tá bom? Essa foi
a aula da lei da atração. Eu sei que essa aula ficou um pouquinho mais comprida do que as outras aulas, mas é porque o assunto é profundo, eu quero te explicar em mínimos detalhes para que você compreenda todas as leis e aplique em sua vida e tire as suas próprias conclusões. É importante que você aprenda, aplique e tire suas próprias conclusões, tá bom? Até a próxima aula, onde vamos falar uma lei que é complementar à lei da atração. Um grande abraço, até a próxima aula. Fui!